Boa noite, boa tarde, bom dia, depender da hora que você vai ver aí. Bom, vim aqui nessa live de surpresa, um pouco de surpresa, porque eu avisei no Stories hoje lá em cima, eu não fiz um anúncio dessa live, porque eu quero deixar gravado aqui, tá? O intuito é deixar gravado, porque eu recebi através de enquete e também perguntas no meu direct, pedindo para eu falar um pouco mais da minha história e de como eu cheguei a esse novo ciclo de propósito de vida. Queria saber aí, Antônio Marcos já chegou, se está dando para ouvir direitinho. Eu não coloquei fone, porque achei que estava falhando. Boa noite, quem está chegando. Neudete, boa noite, fica à vontade, vamos compartilhar. Por quê? Como eu falei no iníciozinho, quem está vendo gravado, muito boa noite também. Eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei nesse novo ciclo, e por que agora eu resolvi ajudar as mulheres a chegarem aí no seu propósito de vida também, só que de uma forma mais rápida, né? Sem passar por tantos percalços aí que eu passei por justamente não saber, né? Não saber como entender ali qual era o meu novo ciclo de propósito de vida. Bom, então me diz aí quem chegou aqui, se está conseguindo só me ouvir para poder na hora da gravação eu ficar tranquila, né? Saber que, enfim, que tá dando para ouvir. Me diz aí. E quem chegar, quiser compartilhar, é bom também, porque quem puder assistir logo ao vivo já assiste, né? E quem não conseguir entrar ao vivo, eu vou deixar gravado aqui, a menos que aconteça alguma coisa aí com o Instagram, né? Mas a princípio eu vou deixar gravada. Bom, então é o seguinte, não sei muito roteiro, eu vou falar realmente o que aconteceu da forma mais resumida possível, né? Para poder também não me alongar tanto, não pegar muito tempo aqui das pessoas. Mas, em primeiro lugar, a gente fica assim nessa coisa de o que é propósito, né? O que não é, por que a gente sente em algum momento da vida uma necessidade de entender o que a gente está passando, e por que a gente está ali naquele momento, se a gente de repente queria estar em outro momento, mas acaba acontecendo algumas coisas, né, que acabam levando para onde a gente realmente tem que ir, aonde a nossa aptidão, né, vamos falar assim. Gente, quem me pode me falar se tá tudo bem? Estão me ouvindo, né? Eu volto a estar falando aqui, falando. Bom, assim, em primeiro lugar, a gente chega aqui na Terra, a gente já tem. Olá, Neudete, tá me ouvindo direitinho? Só para eu ficar tranquila. A gente chega aqui na Terra, a gente já chega com um propósito, um porquê e um caminho sim a seguir. E tem uma luz bem aqui, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não consigo tirar, porque. Peraí, só se afastar aqui um pouquinho assim. Então, acho que talvez fique um pouco melhor. Opa! Então, a gente tem, né? A gente recebe, sim, a gente tem o nosso caminho aqui. Não que seja. Tem pessoas que falam destino, e o destino está traçado. Sim, beleza. O destino está traçado. Não é bem assim. A gente recebe, sim, uma orientação divina, né? Uma energia em que a gente vai encontrar daquela energia pelo nosso caminho. Agora, como a gente vai atuar, né? Como a gente vai fazer para também seguir ali a nossa missão, seja qual ela for, aí a gente tem que entender, né, se conhecer, para agir sempre da melhor forma possível, se encaminhando lá para o nosso caminho que a gente quer ir, né? Porque todo mundo merece, todo mundo veio, merece para o quê? Primeira coisa, evoluir. Bom, nós somos, né? O que a gente é? Eu cheguei aqui na Terra, não sou nada. Não, nós somos cabeça, né? Que é a nossa mente, corpo e espírito. Nós somos uma tríade, né? Então, nós somos basicamente, primeiramente, um espírito em evolução, certo? Então, para a gente evoluir, a gente vem para a Terra para evoluir. Por isso que a gente fica naquela assim.
para evoluir um pouco mais e mais e mais, né? Porque a gente fica, né, naquela assim, mas eu não sei por que que eu tô aqui na Terra, ou por que que eu quero sempre melhorar, mas alguma coisa me impede. A gente sempre veio para evoluir e cada vez mais e mais. Quando a gente erra esse caminho, quando a gente, como é que eu vou falar? Existem pessoas que erram muito, né? Fazem coisas ruins, vamos falar assim. Mas quando a gente faz coisas muito ruins é porque a gente está saindo da nossa essência, né? Saindo aqui da nossa essência, que é a energia, né? Do universo, de Deus, cada um chama, né? Do jeito que preferir. Mas a nossa essência veio aqui para evoluir. Quando a gente começa a querer também só se beneficiar, enfim, a gente começa a entrar numa energia egoísta, vamos falar assim, do ego, né? Quando a gente começa nisso muito forte, a gente começa a sair da nossa essência e começa a fazer um monte de coisa errada, ou bater cabeça demais na vida, enfim. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nem sempre a gente, às vezes a gente, pelo ambiente, né, pelo o local onde a gente convive, esse ambiente, tudo ajuda a gente a seguir um caminho que é mais ou menos ali o que a gente acredita que ser correto, que ser melhor, né? Mas nem sempre. E aí a gente vai conforme a energia que a gente já vem com ela, a gente tem mais chance de ir caminhando naquele caminho certo, né? naquela nossa missão, naquele nosso propósito de vida. Mas nem sempre a gente tem ali uma clareza. Muitas vezes não tem uma clareza. E se não tiver num ambiente que ajude, é aí que não tem mesmo. Então, eu posso falar que eu sempre tive ali um apoio. Eu nasci, né, numa família boa, graças a Deus, assim, que sempre me incentivou, me mostrou o caminho certo e tal. Então, eu fui indo de acordo ali com a minha energia, procurando prosperar, evoluir, né? Tudo bem, fui indo. E aí, só que chega um determinado caminho da nossa vida, quando a gente vai atingindo aí a maturidade, a gente vai querendo entender mais ainda, né? Mas por que isso que tem que ser dessa forma? Será que para prosperar eu preciso, nossa, me matar de trabalhar? Um exemplo, né, de um dos questionamentos da vida da gente. E aí, isso é falta de conhecimento de si mesmo, sabe? Assim, eu acho até que a palavra autoconhecimento ela deveria mudar, porque não é um autoconhecimento. Quando você fala nisso, você pensa assim, eu saber o que, que eu gosto de fazer, o que, que é mais propenso para mim. Não é só isso. É um autoconhecimento mesmo, profundo, energético, que você não sabe, está no seu inconsciente. E quanto mais idade você tem, mais coisas a gente vai jogando para o nosso inconsciente, sem saber muitas vezes, né? Aí vai gerando aqueles programas e você nunca mais consegue sair daquela vida automática, né? Até o fim da sua vida aqui na Terra. Então, é essencial a gente se conhecer essencialmente, a nossa essência, de quando a gente veio para cá, do dia que a gente nasceu. No dia que a gente nasce, existe uma energia, existe um porquê e existe um caminho. Você sabe disso? Existe. E foi a partir daí, né? Eu tô falando aqui para quem tá entrando agora, eu nem anunciei essa live nem nada, porque o intuito é deixar gravado, tá? Essa live que ela fique gravada para as pessoas que estão me perguntando como eu cheguei no novo ciclo de propósito, porque eu tenho falado sobre isso, né? Sobre essa questão. E aí eu tô explicando isso. E aí, voltando então, o que que aconteceu, né, na minha vida? Uma vida normal, comum, né? Estudei, sempre fui muito estudiosa, mas sempre estudiosa como eu vou dizer assim, pro externo, né? Vamos falar assim, né? Para as outras coisas que a gente tem que aprender na escola, por exemplo. Então, assim, sempre fui estudiosa, estudei, comecei a trabalhar, sempre quis muito trabalhar, ter a minha independência. Me casei, tive meus 2 filhos. Foi
fui seguindo uma vida normal. Queria muito ter sucesso profissional, consegui, né, fazer a graduação. Eu tive ajuda, sim, da minha família, porque, enfim, coisas da vida, né? A minha filha era pequena, eu fazia ainda a graduação, então eu tive, graças a Deus, sempre contei com a minha família, tanto pro lado da minha família original, né, quanto da parte do meu esposo. Então, e fui caminhando, fiz a graduação, consegui o emprego que eu queria, atingi o maior nível dentro desse emprego, fui crescendo, né, evoluindo profissionalmente também. E só que chegou num momento que eu fiquei pensando assim, me sentindo um pouco assim reflexiva. Eu falei, poxa, será que é isso? Agora os meus valores estão mudando um pouco, eu fico muito tempo no trabalho. Será que é isso que é o ideal? É isso que eu quero? Comecei a me questionar muito. E comecei também a seguir, desculpa, gente, alguns mentores, né? Tudo, para poder tentar entender o que estava acontecendo comigo mesmo. E aí, com a saída desse meu trabalho, né, que eu fiquei por mais de 10 anos, né, numa empresa corporativa maravilhosa, com a minha saída, eu comecei a empreender. Empreender é, com certeza, um ato de se conhecer também, porque principalmente eu, né, sempre constando os meus altos conhecimentos e tudo, né, eu não vendo sirvo aquilo que eu não, de fato, não acho que é muito importante, né? Por exemplo, lá no meu trabalho anterior, o último trabalho anterior, eu sabia que algumas pessoas poderiam achar até que não era tão importante, mas eu sabia que era muito importante. Por isso eu me dedicava tanto. Então, isso também faz parte de mim e isso também eu tinha que ter levado para o empreendedorismo. Mas, por não saber, assim, qual era exatamente o meu caminho, porque enquanto eu estava lá no corporativo, eu estava, sim, seguindo o meu caminho dentro do meu propósito. Só que eu ia mudar de ciclo, eu não sabia, né? Já estava mudando ali o ciclo. Porque nada é por acaso, né? Então, mas eu estava ali seguindo o meu propósito, sim. Eu estava servindo, dando o meu melhor, eu tinha, até um certo ponto, eu tinha felicidade plena nisso, né? Tive muitas conquistas lá, muitas mesmo, e estava tudo bem. Quando começou a não ficar tudo bem, aí que eu deveria ter me pesquisado mais, entendido, e eu não fiz isso. O que que eu fui fazer? Ah, então eu vou empreender, sair, né? Eu vou empreender. Eu saí comprando coisa para vender, como se eu mesma fosse aceitar isso, né? A não ser que isso fosse importante para mim, se essa coisa que eu estivesse vendendo fosse muito importante para mim, né? O que te deu, a Neudete está perguntando, o que te deu esse insight para repetir seu propósito de vida? Então, foi justamente a dificuldade, na época, assim, né, no início, de conectar o que eu estava falando, vendendo, com as pessoas. Não tava indo. E eu falei assim, mas eu tô fazendo todo, vamos supor, né? Também estudei muito, gente. Fiz muita coisa. Eu vendi, estudei tudo de marketing digital e tudo, e nada. Nada assim, vendia, mas, né? Eu sempre sentia que tava faltando alguma coisa, né? E, enfim, aí quando eu parei, aliás, eu sou tão imparável que eu não parei porque eu quis, né? Eu fiquei doente. Não cheguei a doente, tipo, desenvolveu uma certa alergia, né? Uma alergia forte, que me tava quase me impedindo, assim, de falar, né? Não chegava a ser, ainda não tinha chegado nesse nível, mas
estava bem forte, né? Como se fosse um ressecamento aqui na minha garganta. Só que me incomodava demais, e aí vinha pro nariz. Então, aparentemente, pro ouvido, aparentemente era alguma coisa de otorrino, né? Alergista, otorrino. Aí eu comecei em todos os médicos disso, né? Fiz exame específico de dentro da garganta, fiz tudo, gente. Não dava nada, não deu nada. Tá tudo normal, seus exames. Que bom, né? Mas de qualquer forma, né? A gente ficava assim, poxa, então o que que é? Então agora eu vou ser impedida de novo de realizar esse trabalho que eu tô fazendo aqui, porque assim, eu sou artista reborn também, vocês conhecem, é uma das minhas andanças, né? Eu faço pintura artísticas em bonecas, eu tenho outro perfil disso, lindíssimos. E isso tava me atrapalhando nessa parte, né? Também. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, não é possível, tal, o que será isso, tal. Aí eu comentei isso dentro de um grupo de empreendedoras. E aí uma delas veio, olha, é emocional, tá? Do jeito que você está falando, é óbvio que é emocional. É emocional porque eu não estava servindo da forma com que eu deveria servir, sabe? Que seria ajudando o outro. Porque quando. Aí, deixa eu só terminar essa parte, né? Então, eu fiz essa terapia emocional, a qual hoje eu atendo, sou profissional dela depois disso, né? Que é maravilhosa, que hoje, assim, sempre que eu falo dela, as pessoas gostam muito, né? Hoje eu tenho, quando eu vou em algum lugar e falo sobre ela, é quase que automático alguém querer experimentar, e eu acho que é o ideal, né? Minha vida mudou através de me permitir a uma terapia emocional. E aí, mas só para não alongar tanto. E aí, a partir dessa terapia emocional, que eu amei, eu passei a me tratar, porque eu me formei, e aí eu comecei a. E aí, quando eu me formei nela, e quando eu praticamente nem tinha terminado, eu só coloquei uma informação e tal sobre a terapia de liberação de emoção, e automaticamente, inacreditavelmente, talvez, não sei, foi magneticamente, porque é uma terapia magnética, né? Pessoas começaram a me perguntar. No primeiro, mal falei, eu só falei, veio uma pessoa, assim, eu falei, ué, nossa. E aí eu comecei, gente, então eu me ajudei, eu posso ajudar outras pessoas. Aí eu comecei a querer entender mais ainda, porque eu não era terapeuta, né? Eu sou graduada em administração, pós em finanças corporativas, que era onde eu atuava, né? E depois eu me formei em terapeuta, mas era uma coisa nova, né? E aí eu fiquei um pouco assim, depois me surgiu uma outra terapia, aí eu comecei a pesquisar ainda mais, falei, ué, mas por que que foi tão rápido assim agora? Uma coisa que eu estava lutando, né, para ter algumas clientes que entendessem, que quisessem o meu serviço, e dessa vez foi tão assim. Por quê? Aí em outra terapia, que agora eu também, depois me formei, posso ajudar, né, as pessoas também com isso, eu entendi que nós nascemos com o nosso dia do nascimento diz muito sobre a energia que a gente tem, e também, né, dentro desse nosso mundo, nome, data de nascimento, é, a gente tem como saber o nosso caminho, né, aqui na Terra, o que que a gente veio, o que que a gente tem de bom, o que que a gente precisa melhorar, qual a nossa tendência a ter uma reação ruim, o que que a gente precisa controlar. Então, aí, a partir daí, eu falei, então agora eu entendi. Agora eu entendi. Porque eu saí um pouco desse caminho de servir, né? Quando eu vim para o empreendedorismo, eu quis trabalhar com venda de produto, principalmente.
Gente, tá tudo certo com isso. Só que para mim não era o meu, não é o meu, sabe? Não é a minha essência. Por isso que para mim não tá certo. Então, às vezes a gente fica lutando ali, batendo cabeça para lá e para cá, para lá e para cá, sem saber, é porque você está fugindo da sua essência. Entende? Foi aí que eu percebi, mas aí eu comecei a ajudar as pessoas, fazer sim as terapias e faço sim, claro, sempre. E tudo que eu ficava assim, falando para as pessoas, né? Seja em vendas de produtos que eu vendia, até mesmo as próprias bonecas, as bonecas artistas que passam a ser um produto a partir do momento, né, que elas viram ali são artísticas, mas eles se oferecem, elas passam a ser um produto. E aí era sempre aquela dificuldade ali, né? E eu falei assim, ué, gente, mas como é que pode? E aí, a partir do momento que eu passei a oferecer os meus serviços, como eu falei, né? A primeira vez não precisa nem oferecer, já veio até mim, porque a minha essência é o quê? De servir ao outro, né? De ajudar ao outro. Lá no corporativo eu fazia isso. E muito bem. Eu sempre fui muito elogiada, né? Ganhei prêmios, melhor funcionária e tudo. Viagens internacionais, tudo pelo meu desempenho de servir. Aí chegou no empreendedorismo, eu quis vender produto. Minha essência não aceitou. Falou, cara, você pode até fazer, porque a gente tem livre-arbítrio para fazer tudo que a gente quiser. Só que vai ser muito mais difícil, né? Você está muito querendo mudar a sua essência. E aí que foi o estalo, tá? É, Alguém está falando aqui, a Neudete vai explicar aqui um pouco a terapia emocional. Então, aqui eu estou falando sobre como é que foi, né, esse meu propósito, a mudança de ciclo do meu propósito de vida. Não vou falar sobre a terapia em si, né, as terapias em si, mas você pode me chamar aí no direct se você quiser fazer uma sessão. Como eu falei, hoje eu atendo individualmente. Eu vou dar uma paradinha. Para quê? Agora é a segunda parte aqui que eu vou falar com vocês aqui que vão assistir. Eu vou ter que dar uma parada nos atendimentos individuais, né? E em grupo eu vou ver se eu atendo em grupo também, né? Com as mesas radiônicas de terapia. Eu gosto de fazer diversas mesas, né, quando é em grupo, porque eu vou me dedicar um poucão, então, principalmente aí as mulheres que querem encontrar seu propósito de vida e estão perdidas, sabe? Não é a questão assim, então você vai falar qual profissão, então, já sei, então, agora você vai falar